a última reforma protestante. Você que está em casa, chame outras pessoas, não deixe de compartilhar esse link. Se você não é inscrito em nosso canal, faça isso nesse momento. Essa é a forma de você aumentar a divulgação, de você compartilhando algo relevante que edifique e produz herança, que são os cultos. Nós sabemos que esse altar foi levantado por Deus para isso. Então, seja um missionário digital, compartilhe essa transmissão. Hoje nós vamos ouvir, olha só, põe para mim, Lobo versus Ovelha, parte 2, entre a voz do pastor e o uivo do lobo. Existe um lugar onde o pastor fala e existe um vácuo, existe entre a voz do pastor e o uivo do lobo, existe esse espaço. Eu quero falar para você que você precisa se posicionar. Eu quero falar para você que nós há 30 anos temos iluminado os olhos. A palavra de Deus diz assim, meu presbítero, há muitos anticristos se levantando no nosso meio. Não sou eu que estou dizendo, a palavra diz isso desde os primeiros apóstolos. E nós continuamos vendo ao longo da história, dos séculos, muitos anticristos têm se levantado. É lógico que haverá um anticristo. Você sabe o que aponta a profecia escatológica em Apocalipse. Haverá um tempo onde o anticristo ele vai sentar num trono, numa cadeira, e ele vai reger esta terra. Enfim, mas enquanto ele não vem, enquanto ele não aparece, tem muitas especulações. É o Trump, é o sobrinho do Trump, é o Elon Musk, é não sei o que lá. Muitas especulações, nós não sabemos. A verdade é que muitos anticristos, existe um espírito do anticristo, e ele já tem atuado há séculos, ele já tem atuado há muito tempo no meio do povo. E nós vamos hoje, mais uma vez, saber identificar isso, porque isso é o joio no meio do trigo. Não são as minhas palavras, é de Jesus, e nós precisamos ir para a palavra. Então hoje nós vamos entender entre a voz do pastor e o uivo do lobo. O que tem nesse vácuo? Lobo versus ovelha. Eu quero começar lendo a palavra de Deus, que está em 1 João, capítulo 3, verso 8 e diante. Nós vamos ver como a Bíblia é clara a relação entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Se você, faça um parênteses antes de começar a pregar, se você não ouviu as duas últimas 3 mensagens, essa é a 4ª mensagem desta série, não fique de fora do que Deus está falando. Isso aqui é revelação, isso aqui é para que você tenha entendimento, olhos iluminados para crescer na graça e no conhecimento. Diz assim a palavra de Deus: aquele que pratica o pecado procede de quem, igreja? Olha, eu queria que hoje você abrisse a sua Bíblia, em nome de Jesus. Se você tem ela aí física, fique com ela na mão, que você precisa conferir coisas espirituais com coisas espirituais. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus. Para que Jesus se manifestou? Vamos juntos? Para destruir, Cartagel, as obras. Foi para isso que Jesus veio, para destruir as obras do diabo. Ai, que Jesus, como é que falam hoje? Jesus radical. Jesus veio para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus, tem alguém nascido de Deus aqui nessa manhã? Olha o que diz a palavra: não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, pois é nascido de Deus. O filho de Deus não é que ele não peca, a Bíblia diz não vive na prática. Paulo usa uma expressão que eu gosto: não vive deliberadamente no pecado, não vive na prática do pecado. Verso 10, olha agora a importância da palavra: nisto são manifestos, lembra da linha imaginária do culto passado? A boa semente, a má semente, as expressões que a Bíblia vai usando. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Então a Bíblia diz que existem filhos do diabo. Fala com a sua boca: existem filhos do diabo. Não sou eu que estou dizendo, é o Senhor Jesus Cristo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Curve sua cabeça. Fale com Deus nessa hora. Pai amado, Deus bendito, Senhor Jesus Cristo. Pai, o Senhor nos trouxe até aqui mais uma vez, alguns fisicamente, outros em casa, através das mídias sociais, da internet. Nós queremos essa manhã, Pai, expressar o nosso louvor, a nossa gratidão, porque nós temos uma igreja saudável, Jesus. Nós temos um povo comprometido, um povo que foi chamado pelo Senhor e um povo que pode te chamar de nosso Senhor, meu Salvador. Como nós falamos na abertura desse culto, Tu és o nosso suficiente, Tu és o cabeça da nossa igreja, Tu és o cabeça das nossas casas, Tu és o juiz das nossas causas, Jesus. Tu és o nosso paracleto, Tu és o nosso advogado, Pai. Nós estamos aqui porque esta igreja não ouve a voz, Pai, do mundo. Essa igreja não ouve a voz, Senhor, de um mercenário, a voz do lobo, a voz do anticristo, Pai. Nós estamos aqui porque nós ouvimos a Tua voz, Pai, e é com grande alegria que nós podemos
voltar às raízes do nosso ministério, estudando, Pai, aquilo que é pró-reforma protestante, Jesus. Estamos aqui estudando, Jesus, a Tua palavra, aquilo que estava em oculto, disse o apóstolo Paulo, mas o Senhor tem revelado aos santos, aos profetas, os nossos olhos têm sido iluminados. Eu oro, Jesus, que nessa manhã olhos sejam iluminados. O Senhor diz, o entendimento será compreendido, Pai. Oh, Jesus, nós vamos mergulhar fundo nas Suas Escrituras e nós declaramos que ela não voltará vazia, a palavra não volta vazia, cumprirá em nós desígnios e propósitos, Pai. Que nós possamos entender hoje a diferença do lobo e do pastor, do filho do diabo e do filho de Deus. Mais uma vez, as duas sementes sobre a terra. É isso que o Senhor tem falado aos nossos corações. Fala-nos, porque queremos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus nós oramos e todos digam amém. Dê uma salva de palmas a Jesus. Irmãos amados, povo de Deus, família bendita, aqueles que têm olhos iluminados, aqueles que são semente boa, árvore boas, filhos de Deus, aqueles que são vasos de honra preparados de antemão para a glória de Deus. Se é você, diga amém. Como eu disse agora na oração, hoje nós vamos dar continuidade a um estudo que é pró-reforma protestante. Nós vamos continuar falando sobre as duas sementes. Nós lemos nas palavras de João, Deus dizendo, filhos de Deus e filhos do diabo. Acabamos de ler isso. Então nós temos que entender que isso são sementes, isso são vidas, isso são pessoas, e isso são pessoas que estão sobre a terra e que têm atuação diferentes. Eu expliquei aqui no último domingo que a chamada Igreja de Cristo, por causa da lei de Moisés, por causa das vãs sutilezas, dos ensinos de homens, dos ensinos das mentiras levantadas pela voz do anticristo, como eu acabei de falar, e por mais que uma voz se repita sendo mentirosa, a mentira nunca vem a ser verdade. Sim ou sim, igreja? Não é porque estão falando, não é porque está se repetindo a mentira que ela se torna verdade. Isso não acontece. Jesus falou, eu sou a verdade. Então, não tem outra verdade fora de Cristo Jesus. Então, veja que o Senhor Jesus está falando com a semente da perdição. Olha, põe para mim João 8. Abra sua Bíblia, capítulo 8, verso 44, diz, vós sois de quem? Do diabo. Você não vai ver uma pregação dessa num domingo de manhã na geração de hoje tendo hype, tendo aplausos da igreja, porque as pessoas não querem dizer que Jesus chamava um povo de diabo, diaconisa Selma. Querem dizer, não, todos têm a oportunidade. Não é isso que diz a Bíblia, a expiação é limitada. Muitos foram chamados, muitos foram escolhidos, não todos, é o que diz a palavra. Nós já estudamos isso na primeira série, na primeira mensagem desta série. Agora Jesus está dizendo, vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quanto ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Jesus está falando a pessoas, Jesus está falando a judeus da sua época, vocês são do diabo. Ele está dizendo, ele é o pai de vocês, e ele é um mentiroso, por isso vocês proferem mentiras, porque ele é mentiroso. Então, se a igreja de Jesus se deixa envolver pela filosofia, pelas sutilezas, pelos rudimentos, ela está sendo envolvida com a mentira, ela está se envolvendo com o autor da mentira, e Jesus está dizendo, o pai da mentira é quem, igreja? O diabo. Então, toda vez que se levanta uma voz mentirosa, essa é uma voz demoníaca, é uma voz diabólica. Assim você identifica Jesus falando, os filhos de Deus e os filhos do diabo. Então pouca gente sabe mergulhar na Bíblia, pouca gente sabe viver de forma correta o Evangelho. Por quê? Porque existe um universo hoje de mentira dentro das igrejas. Existe quase um sentimento obsessivo, um impulso que faz com que as pessoas vão dizendo mentiras, mentiras atrás de mentiras. Muitos líderes continuam pregando mentiras, e a tendência de algumas pessoas que estão à frente de altares é essa. É uma tendência de mentir deliberadamente, é uma tendência de mentir conscientemente. Isso é uma obra de Satanás, porque ele é o pai da mentira, nós estamos vendo na palavra. Muitos sabem que é mentira, mas existem dois tipos de pessoas, aqueles que são ingênuos, não têm um conhecimento. A Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, são ignorantes na fé. Mas existem aqueles que têm o conhecimento e continuam pregando. Se eu fosse falar aqui, estão os fundadores da igreja. Quantos pastores tiveram conhecimento dessa palavra ao longo desses 30 anos e chegaram nos nossos gabinetes pastorais falando assim, tudo que vocês pregam é verdade, mas eu não posso pregar isso por conta da minha convenção. Eu não posso pregar isso por conta do sistema. E a resposta que sempre falamos é, você vai ficar com o sistema, com a tradição, ou com o que Jesus fala na sua palavra? E porque muitos dependiam do sistema, muitos dependiam da tradição, muitos dependiam do aplauso da plateia, continuaram pregando mentiras, tendo o entendimento do que é a verdade. Porque se eu pregar isso, a igreja vai embora.
Eu louvo a Deus pela vida do nosso abençoado pastor Emílio, lá em Pau Sul. Você conhece a história do pastor Emílio? Nossa coligada em Pau Sul. Era um pastor legalista, pregava a mentira que é pregada aí pelo sistema, e um dia teve o entendimento, os olhos iluminados. Eu me lembro, eu ainda era jovem, eu me lembro desse dia, o pastor Emílio no gabinete com meu pai e com a minha mãe, tendo ali as escamas tiradas em lágrimas, estudando a Bíblia. Depois de ter visto um programa de televisão, ele veio até São Paulo. Enfim, essa história do nosso abençoado pastor, em quem nós amamos muito. E um dia ele chegou diante da igreja e falou assim: até hoje eu preguei errado, a partir de hoje eu vou pregar certo. Uma boa parte da igreja foi embora, mas aqueles que eram da verdade, aqueles que tiveram os olhos iluminados, continuam com ele, e outros chegaram. Então olha a ousadia do nosso abençoado pastor Emílio. Agora você vai ver, poucos fizeram isso. Eu me lembro de um. Quantos outros passaram pela nossa igreja, quantos outros chegaram e falaram: não, eu vou continuar com a mentira. Olha o que diz a primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, verso 1. Ora, o Espírito afirma expressamente. Entenda, igreja, quando nós vamos para a palavra, não sou eu dizendo, o Espírito Santo, a direção do céu, a direção do trono de Deus, afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecer a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Você conhece alguém que se afastou dos caminhos de Deus por filosofias, por ensinos de homens? Nós chegamos ao final dos tempos. Eu quero que você tenha essa consciência, porque a gente está lendo algo que foi escrito há séculos passados. Nós estamos vivendo o princípio das dores. Ele diz no verso 2: pela hipocrisia dos que falam mentiras. Quem é o pai da mentira, igreja? Nós vimos, o diabo. Eles falam mentiras, ou seja, pessoas que falam da voz do diabo, porque ele é o pai da mentira. Agora Paulo está dizendo, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Ou seja, eles sabem que é mentira, mas continuam dizendo aquilo porque tem a consciência cauterizada. São pessoas insensíveis ao que diz na palavra. É o que eu disse agora há pouco, por mais que você saiba que uma coisa é mentira, ela dita e repetida por 1 dia, 2 dias, 3 dias, séculos, ela não se torna verdade, ela nunca se tornará verdade. O verso 14 diz assim: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por vento ou todo vento de doutrina, pela artimanha, olha, homens que têm artimanhas, artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então, existe uma artimanha, existe uma astúcia, homens que induzem as ovelhas de Cristo ao erro. Ele diz, não sejamos mais meninos. Paulo diz em outra carta, ele diz, quando eu era menino, eu pensava como menino, eu falava como menino, eu fazia as coisas próprias. Quando eu deixei as coisas de menino, então veja que a Sagrada Escritura está sempre impulsionando a igreja de Cristo para um lugar de maturidade. Hoje não é interessante que o povo seja maduro. Hoje não é interessante que o povo tenha conhecimento da palavra, porque isso tira muitas vezes o poder do pastor, isso tira muitas vezes o poder de quem está sobre um altar, da tradição. Jesus falou, você conhece em João, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora, não quero entregar a verdade, entrego um sofisma, a meia verdade. Mas a palavra de Deus está dizendo aqui, olha, não sejamos como meninos. Olha quem está ao seu lado e diz assim, você tem que ser um homem espiritual. Não estou dizendo na questão sexual, logicamente falando, na questão de maturidade espiritual. Diga para quem está ao seu lado, porque pode ser que tenha uma mulher aí, você tem que ser um homem, um maduro, espiritualmente falando. Aí, bicho, você fala para as mulheres que elas são homens aqui? Eu não posso brincar, vamos voltar, porque senão... Estava aqui domingo passado. Vamos continuar lendo a palavra de Deus. Ele diz no verso 15, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. O que nós estamos fazendo domingo de manhã aqui? Crescendo em Cristo. Eu tenho dito isso, você tem que dar glórias e louvar a Deus, porque o seu pastor abre a Bíblia num domingo de manhã. Isso não acontece mais hoje em dia. Não acontece hoje em dia. Nós estamos aqui, já lemos quantos versículos desde a abertura desse culto? É isso que leva o povo ao cabeça. É isso que leva seguindo a verdade em amor. Olha o verso 20. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Quer dizer que há uma forma de aprender e viver o Evangelho, que é segundo Cristo, segundo o cabeça. Não é segundo uma filosofia, não é segundo os rudimentos, não é segundo as vãs sutilezas, não é seguindo os ensinos deste mundo, é seguindo o Cristo ressuscitado, que Paulo está dizendo. Verso 21. E se alguém de fato tem ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Você está sendo instruído segundo a verdade de Cristo essa manhã? Então nós temos como igreja, como ministério, igreja local, nós temos um objetivo, nós temos um propósito, nós temos uma preocupação, que é instruir segundo a verdade. São 30 anos, amados, não estou falando de um dia, de 2 meses, de um ano, são 30 anos que nós preferimos ficar com a verdade do que com as conveniências.
Porque se fosse pelas conveniências, talvez nós teríamos o dobro, o triplo, 10 vezes mais o tamanho, se fosse pelas conveniências do sistema. Mas nós preferimos ficar com a verdade. Nós preferimos ficar com aquilo que é seguindo a verdade em amor, como disse o apóstolo Paulo. Diga graças a Deus por isso. Se você crê, se você tem essa graça no seu coração, levante as suas mãos e diga comigo: obrigado, Senhor, porque a minha igreja tem a preocupação de instruir segundo a verdade. Isso aqui é uma dádiva de Deus para nós. Isso é o cuidar de Deus com as nossas vidas. Nós temos que aprender a celebrar o que o Senhor tem feito. Nós temos. Lembra que eu falei o tema de hoje? Entre a voz do pastor e o uivo do lobo. Quando eu venho para cá, sai do microfone. A frequência está saindo. Então eu tenho que ficar aqui. Aqui está a voz do pastor. Vou ficar por esse canto aqui para você me escuta. Quer ver? Olha só, vindo para cá, vindo para cá. Não, aqui o pastor dominou tudo. Louvado seja Deus. Estamos com um problema de frequência no microfone aqui. Olha só, eu queria registrar nessa manhã que o meu coração estava estudando sobre isso. O que age no meu coração e é o coração de toda a liderança desta casa aqui. Eu sei que o coração abençoado, apóstolo, a busca pela verdade. E eu quero lhe transmitir hoje o conhecimento para que você penetre realmente no coração de Deus. Eu quero que você penetre realmente naquilo que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 2, verso 10. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana. Como é que estão hoje as filosofias? Palavras ensinadas pela sabedoria humana. Mas tal filósofo, mas tal pensador, eu não quero saber o que o pensador, o filósofo falou, eu quero saber o que Cristo fala. Eu quero saber o que a palavra fala. Eu quero saber qual é a voz do Espírito, porque é isso que é a verdade. Disso também falamos, nem em palavras ensinadas pela sabedoria humana. Veja que não sou eu que estou dizendo, nós estamos lendo a Bíblia. Mas ensinadas, igreja, pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. O que eu falo todo culto? Abra a sua Bíblia. Pega a espada. Confira coisas espirituais com coisas espirituais. É isso que nós estamos falando, isso que nós temos feito. Nós vamos continuar nessa manhã esse estudo. Nós vamos conferir coisas espirituais com coisas espirituais. Nós estamos há 4 domingos estudando sobre as 2 sementes. O que a tradição diz, igreja? Que todo mundo, se quiser, pode ser de Deus. Isso não é verdade. Nós lemos no início Jesus falando os filhos de Deus e os filhos do diabo. Ou seja, isso já põe em xeque o que toda a tradição diz. Todos, se quiserem ter uma chance, não tem. Porque esse não foi o desígnio de Deus. Então eu trago aqui um resumo do que é esse estudo das 2 sementes. O propósito desse estudo é nós entendermos claramente que neste mundo há 2 sementes. Os filhos de Deus e os filhos do diabo. Os filhos de Deus predestinados para a salvação e os filhos do diabo que foram destinados, a expressão bíblica é essa, eles foram destinados para a perdição. Você e eu fomos predestinados para a salvação. Diga graças a Deus por isso. Como é que começou tudo isso? A gente precisa entender. Adão e Eva pecaram, foram levados ao erro pela voz do diabo, através da serpente. Você conhece lá em Gênesis. E depois da serpente conseguir introduzir a sua mentira, Deus vai a Satanás e ele vai dizer tudo o que aconteceu. Você precisa compreender, porque ali começa as 2 sementes, o entendimento dessas 2 sementes. Tudo começou no Éden. Adão e Eva são levados à voz do diabo. O diabo encarna na serpente e aí ele vai falar. Coloca para mim em Gênesis 3,15. Olha o próprio Deus falando. Vamos lá, igreja. Quem está dizendo é o próprio Deus. Você precisa ter atenção na palavra. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Quem está falando que vai colocar inimizade? Eu tenho um vídeo no YouTube da época do programa Impacto que eu gravava que se intitula assim: O Deus que colocou inimizade. Você não vê um pastor pregando, Kaique, sobre isso? Deus coloca inimizade. Não, Deus ele é aquele Papai Noel bondoso. Deus é bom, mas Deus é justo, Deus é soberano. A gente tem que falar de Deus em todos os seus atributos, amém? Não podemos tirar, para que nós entendamos a totalidade de quem é Deus. Então diz, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência. Ou seja, o diabo tem uma descendência, o Senhor está dando uma sentença aqui. Essa sentença de Deus, o Criador, o soberano, o Quírios, está falando, olha, eu vou colocar inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência. O diabo tem uma descendência, e o seu descendente. Está falando agora para a igreja. Eva simboliza a igreja ali. Jesus é o descendente da igreja, amém? Diz, quem é este? Jesus. Este te ferirá a cabeça. E tu, está falando para Satanás agora, lhe ferirá o calcanhar. Então Deus disse a Satanás, encarnado numa serpente, olha, eu vou fazer com que existam 2 sementes sobre a terra. Eu vou fazer com que existam os filhos de Deus e os filhos do diabo. Ele diz, você vai ter uma descendência, Satanás. É Deus que está dizendo, porém inimizade
entre ti e a tua descendência. Nós estamos lendo a palavra. Então a mulher, como eu disse aqui, tipifica a igreja de Cristo, ou seja, os filhos de Deus. Então onde é que começou tudo isso? No ventre de Eva. E aí nós sabemos da história. Abel nasce para a salvação e Caim nasce para a perdição. Porém, inimizade. Do ventre de Eva, um filho para a salvação e outro para a perdição. Então, ou você crê nisso, ou você entende a soberania de Deus, ou você vai fazer do homem um Deus, ou você vai fazer do homem um juiz que tem poderes acima do Deus Todo-Poderoso. Deus está dizendo na palavra: eu colocarei inimizade. Porém, inimizade. O homem fala: não é possível. Esse não é o Deus da Bíblia. Não, esse é o Deus da Bíblia que nós estamos lendo. Ele diz: eu porei inimizade. Então, ou nós cremos na Bíblia, ou nós cremos no que o sistema diz. Ou nós cremos que Deus é menor que o homem é todo poderoso, o homem é juiz, o homem escolhe pelo seu livre-arbítrio. Isso não existe na palavra. Isso é sofisma de Satanás. Então o que nós estamos fazendo aqui é arrancando os véus, igreja, gerando entendimento, mergulhando no coração de Deus, com base bíblica, segundo Deus, segundo a verdade, eliminando do nosso meio qualquer sintoma ou indício de mentira. Um pastor bíblico faz isso, ele vai para a palavra, prega a palavra, anuncia e mostra a verdade na palavra. Eu aprendi com o meu apóstolo: eu levanto a palavra porque a palavra ela é inerrante, porque a palavra é a voz de Deus, é o Espírito de Deus expresso aqui na Escritura. Primeiro ponto de hoje, para você ficar bem didático no seu coração: desde que entrou o pecado no mundo, Deus quis fazer separação entre a semente de Deus e a semente do diabo. Para justificar então a sua ira, Deus ele poderia ter matado Lúcifer, porque ele induziu Adão e Eva a desobedecerem a Deus, mas a Bíblia diz que Deus ele é amor, e por Deus ser amor, ele não se contradiz, não matou a sua criação. Então ele permite na sua soberania que do ventre da mulher, do ventre de Eva, fosse gerada a semente da perdição. Então Caim nasceu sem espírito, porque Caim era um filho do diabo, era um filho do maligno. A partir de Caim você vai ver toda a descendência que é destinada à perdição. Agora você vai entender o que diz em Gênesis 4, verso 4. Abra sua Bíblia e leia comigo. Abel, por sua vez, trouxe as primícias do seu rebanho e da gordura deste. Olha o que diz a palavra. Abel está trazendo uma oferta ao Senhor. Agradou-se o Senhor de quem? Porque sabe o que dizem? Não, Deus se agradou da oferta de Abel. Não, Deus se agradou primeiro de Abel, diz a palavra. Agradou-se o Senhor de Abel e depois de sua oferta. Então não é por obras, o que diz Paulo? Para que ninguém se glorie. Não é porque Abel trouxe carne de cordeiro e depois Caim levou legumes. Deus falou: não, eu gosto de carne, então não gosto de você, Caim. Eu gosto de Abel que trouxe um cordeiro para mim. Agradou-se o Senhor de quem? De Abel, porque não é por obras, para que ninguém se glorie. Não foi da oferta. O que nós estudamos no ano passado? Não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Não é o que diz a palavra de Paulo? Então olha aqui, a palavra se cumprindo. Por isso que o filtro da Bíblia são as 14 epístolas de Paulo, que agora você entende com os olhos iluminados o que está escrito em Gênesis. Verso 5. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Então Deus não se agradou. Eu vou com esse aqui, ó. Eu acho que a antena dele está ruim. Vamos trocar. Isso. Melhor assim. Raiz, né? Anos 80, disse o meu tradutor aqui. Você já estava vivo em anos 80? Não estava, né? 20 anos depois você nasceu? Isso tudo é só para ele arrumar o som, tá? Que eu estou batendo esse papo com você aqui. O ajuste. Abel, por sua vez, verso 4, vamos ler de novo. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Eita, menino é bom, hein? Ao passo de que Caim de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Você sabe, já explicamos isso aqui, há 30 anos pregamos essa palavra, meu diácono Ulisses, que essa expressão, decaiu-lhe o semblante, significa que ele ficou com ódio. Talvez alguns teólogos digam que até xingou a Deus. Foi isso que fez Caim, porque ele era do maligno. Depois disso, ele mata o seu irmão. Aí alguém vai falar: mas por que Caim matou Abel? É que eu já dei a resposta, né, aqui na minha fala. Coloca para mim o verso 12. Não segundo Caim... Não, você precisa ler isso aqui com autoridade. Não segundo Caim, que era do maligno. A Bíblia está dizendo:
Caim era. Eu não concordo. Olha, mas a Bíblia está dizendo. Por isso que eu falei, nós não podemos, como criatura, falar, eu não concordo. Ele é o Criador, nós somos a criatura. Deus colocou inimizade, diz a palavra. E agora está dizendo que Caim era do maligno e por isso assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Ou seja, lembra da linha imaginária? Obras más, filhos do diabo. Obras justas, filhos de Deus. De Gênesis e Apocalipse você vai ver as duas sementes sobre a terra. Agora você está tendo entendimento disso. Então quando você tem essa revelação, você entende que quando Satanás foi convencer Adão e Eva a desobedecer a Deus, a seguirem a palavra do diabo, Deus ficou irado, e para justificar a sua ira, então ele permite, a permissão de Deus. Você já aprendeu com esse altar, tudo é ação de Deus ou permissão de Deus. Deus permitiu no ventre de Eva fosse gerada as duas sementes, duas descendências, Abel, descendência de Deus, os eleitos, e Caim, filho do maligno, do diabo. Então Caim, ele nasceu, teve início, quando ele nasce tem início a semente maligna, e toda a descendência de Caim, então você vai ver essa semente sobre a terra. Por isso que quando você lê a Bíblia, você vai ver nomes como os amorreus, os jebuseus, os filisteus, os heveus. Tudo isso é descendência maligna. Tudo isso é descendência de Caim. Com isso nós estamos estudando aqui nessa manhã. Nós entendemos que quando Deus ele dá ordem no passado para matar, olha por que Deus falava para eles entrarem e matar, inclusive as crianças. Que Deus é esse? Como é que se contradiz? Não matarás, agora está mandando matar, porque existem duas sementes sobre a terra. Aí você começa a compreender que Deus é esse. Porque Deus ele não olha para a semente da perdição como ele olha para a semente da salvação. Os homens que não tiveram pré-existência, não tiveram os seus espíritos escolhidos desde antes da fundação do mundo, eram como Caim. Tiveram um destino para a perdição. São filhos da perdição, que tem como pai, quem disse lá atrás, o que Jesus disse? O diabo é o vosso pai. Então eles têm como pai o diabo. Eles não são filhos de Deus. Essa semana, não sei se você vê as redes sociais, se você acompanha um homem, se diz pastor, ele disse, eu não creio nesse Deus que pega os seus filhos e joga no inferno. É que ele não conhece a palavra, porque Deus não joga mesmo os seus filhos no inferno. Deus joga os filhos do diabo no inferno. Deus não tem nada com outra semente. Não, porque esse Deus, e aí você vê que por não ter o entendimento, a pessoa se desvia e entra por caminhos totalmente, ao ponto de dizer que é o Deus mãe, o Deus natureza, vai por um caminho totalmente que é a voz do Satanás falando. E traz confusão para a igreja de Cristo. Por isso que você entender as duas sementes, você entender o pacto da graça de Deus, te traz segurança no Evangelho. Porque senão você fica que nem esses homens. Mas eu não entendo como que um Deus pega os seus feixes, os seus filhos. Não, ele não pega os seus feixes. O joio é separado para ser queimado. Agora o trigo é colocado no celeiro. É o que diz a palavra. Agora a falta de entendimento coloca aí filosofias, vãs sutilezas, ou como eu disse, às vezes não é falta de entendimento, não. É a pura maldade no coração de alguém que tem a mente cauterizada para ensinar o povo ao engano, ao erro. Mas você está aqui hoje mais uma vez tendo a palavra que liberta e que produz herança no seu coração. Então em Caim vai descender todos os filhos da perdição, como por exemplo Faraó, Judas Iscariotes. Judas era do maligno, não é o que nós vimos no domingo passado? Judas, um de vós é diabo. Mas Jesus falou isso lá na última ceia. Todos estão limpos, mas nem todos. Um de vós é diabo. Judas era filho da perdição, porque um filho jamais entregaria o seu senhor. Herodes, todos esses vêm da descendência de Caim. Então a Bíblia diz que há pessoas que não têm os seus nomes inscritos no livro da vida. Quem são esses que não têm os nomes inscritos no livro da vida? Os filhos da perdição, aqueles que não foram escolhidos, aqueles que não foram chamados para o reino de Deus, aqueles que não foram escolhidos e predestinados para a salvação. Eles foram gerados pela semente do mal, o seu destino é a perdição. Por isso que todos os dias morrem milhões de pessoas no mundo sem salvação. Morrem milhões de pessoas do mundo que não confessaram Jesus como seu Senhor e Salvador. Por quê? Porque eles não usaram o seu livre-arbítrio. Não é isso, é porque eles eram sementes da perdição mesmo. Porque a Bíblia diz, nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Senão Jesus seria um Deus impotente e fraco. Como é que o sacrifício dele? Muitos estão morrendo, se perdendo, sem o entendimento da salvação. Mas Jesus falou, das minhas mãos, as minhas ovelhas, ninguém os arrebatará. Eu deixarei as 99, vou buscar aquela que está faltando. Então como é que explica muitos que estão morrendo? Porque nunca foram eleitos, muitos desses. A grosso modo é isso que diz a palavra. Não confessaram Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, esses não são do Senhor, não são da parte de Deus, porque Ele mesmo colocou inimizade. Fala comigo, Deus é soberano. Então os que morrem ou morreram no Senhor, esses tiveram que ouvir a palavra, creram, tiveram que confessar Jesus como seu Senhor e Salvador, porque diz, nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Mas pode uma ovelha morrer sem conhecer Jesus, sem confessar Jesus? Não. Então como é que nós sabemos quem é semente de Deus e quem é semente do diabo? Continua
nos próximos capítulos. A cada culto você está tendo os olhos iluminados, eu confesso, eu tenho certeza que hoje você já tem mais entendimento do que há 4 domingos atrás, porque você está aqui crescendo na graça e no conhecimento de Jesus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas você quer um sinal de quem é a ovelha, de quem... Vamos lá. Quero que você perceba que quando você está ouvindo essa voz, você que é a ovelha, isso cai bem no seu coração. Quando eu tinha os meus, talvez, 8 anos, quando eu tinha talvez a idade do meu filho Lorenzo, mais velho, eu me lembro que eu ouvi uma vez o meu pai, um dos meus pais na fé, o Bispo Maurício, pregando na nossa sala de aula. O Bispo Maurício foi um dos meus professores do CIDS. Não era CIDS ainda, né? Mas ele foi um dos meus professores. E ele um dia estava falando sobre isso para as crianças, sobre as 2 sementes, sobre a predestinação. E eu me lembro que eu perguntei para ele, falei assim, como é que eu sei que eu sou... E era a minha preocupação, como é que eu sei que eu sou uma ovelha? Não é só porque eu sou filho da pastora e do pastor da igreja. Eu já tinha entendimento. E aí o Bispo Maurício falou assim, Fê, se você tem essa preocupação é porque você é ovelha. Porque um lobo jamais teria preocupação. Um lobo não se importa com as coisas de Deus. Então, quando eu estou pregando isso, quando nós estamos lendo a palavra, o coração da ovelha se rejubila nisso aqui. O coração da ovelha não fica lutando contra Deus. O coração da ovelha entende as coisas do Espírito. Então, se tivesse um lobo aqui, ele já estaria indignado. O lobo, ele ouve essa palavra e ele vai anotar os versículos para sair daqui. Eu vou refutar. Esse é o lobo. Fica indignado. O que nós fizemos no domingo passado? Lembra do balido da ovelha? Faz um balido aí no seu lugar. Nessa hora o lobo fala, que tosco, não vou fazer isso. Ele não consegue. O lobo fala, não, isso é brincadeira, isso é falta de reverência. Esse é o lobo, essa é a voz do lobo. Eu tenho que te ensinar a identificar isso. O lobo uiva. Por isso que eu falei, o tema de hoje é entre a voz do pastor e o uivo do lobo. O lobo não consegue. O lobo não entende da graça, da beleza, da alegria que nós temos em Cristo. Ele confunde a liberdade que nós temos em Cristo com a libertinagem. Nós somos feitos livres em Jesus Cristo. Nós não somos libertinos, nós não fazemos do pecado nosso estilo de vida, nós não justificamos as nossas ações de acordo com teorias para justificar as... Não, nós falamos, se está na Bíblia eu creio, se está na Bíblia eu creio, eu me submeto à palavra de Deus, o que Deus diz que é pecado, nós somos esses que amamos a palavra de Deus, amamos a exortação. O lobo não ama a exortação, não ama, ele se sente acuado, mostra as garras, esse é o lobo. Agora a ovelha ama ser apacentada pelo pastor. Está vendo a diferença do uivo do lobo e da voz do pastor? Você está amando porque você está sendo apacentado pelo pastor, que é o próprio Senhor Jesus Cristo através da sua palavra. Isso gera em nós uma convicção de filhos. O Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Os filhos amam. Jesus falou, os meus filhos eu amo, por isso eu corrijo, exorto. É o que faz Jesus com os seus filhos. Corrijo, admoesto os meus filhos. O bastardo, Jesus não tem nada com o bastardo. Quem é o bastardo? Agora você entendeu, os filhos da perdição, filho do diabo. Ele falou, vós sois do diabo. Não tenha medo de saber que tem filhos do diabo. Não tenha medo de saber que Jesus mesmo falou, vocês são do diabo, que é o vosso pai. O pai da mentira. Ponto 2 de hoje. Nem todos foram predestinados para a salvação. Alguns são destinados para a perdição. Mateus 13, vamos para o respaldo bíblico disso. Não, replicou ele, para que ao separar o joio... Eu nem lembrava que eu tinha posto, podia dar o exemplo do pastor agora, né? Ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Então vamos ficar agora, nós falamos, não, falou Jesus. Não, porque o joio está no meio do trigo. Ele vai dizer no verso 30, deixai-os crescer junto até a colheita. Isso aqui é maravilhoso, Jesus é demais. Deixa o joio crescer junto até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros, ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes. Nós temos que pregar a Bíblia para os pastores heréis do tempo de hoje, porque a Bíblia diz, atai em feixes para ser queimado, mas o trigo, tem trigo aqui nessa manhã, recolherei no meu celeiro. Quem que vai para o fogo? O filho do diabo, o joio. Por isso que entender as 2 sementes te dá segurança do evangelho. Você não compreende isso aqui, você fica batendo a cabeça. Ele diz, olha, os feixes serão queimados. Quem? O joio é queimado. O trigo é recolhido no celeiro. Então lembra que Deus lá em Gênesis, ele cirou. Olha o que diz Paulo em Romanos 9, 22. Que diremos, pois, se Deus querendo mostrar, e eu estou aqui, amado, oh Jesus, estou movido no Espírito de Deus, que a palavra, eu não sei você, quando eu leio a palavra, isso aqui mexe com todas as células do meu corpo. Não é um arrepio da carne, isso aqui é o Espírito falando ao meu coração. Olha o que diz a palavra, se Deus querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, ou seja, Deus quis mostrar a sua ira, Cristo vive, Deus se ira, igreja. Luiz Gustavo, o nosso Deus é um Deus que se ira. Deus quis mostrar a sua ira.
Não porque o bispo Fê gritou no culto, olha, mas você vai ouvir a ira de Deus que é muito mais forte. É o som de um trovão, a voz do Senhor Jesus Cristo. Ele quis mostrar a sua ira, igreja. É que esse não é o Deus da tradição. O Deus da tradição é o amo todes. É o Deus hippie, é o Deus... Não é esse o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é o Deus que se ira. Por isso que ele diz, irai-vos e não pequeis. Ou seja, nós podemos ativar a ira sim e não pecar. O crente maduro entende isso. Eu não consigo irar com meu filho porque eu preciso da ira para, muitas vezes, admoestá-lo e corrigi-lo. Nem tudo é a psicologia positiva. Ah, Lourenço, você sabe que não. Lourenço, não! Não faça isso, isso é engano, isso é mentira. É isso que um pai faz. Cara, se você ficar um dia na minha casa, você vai ver como eu grito com meus filhos. Agora, eu tenho a convicção que você vai ver o quanto meus filhos se sentem amados por mim. Porque eu admoesto eles na palavra. Agora, se eu fosse um pai banana, eu ia ficar... o que ele vai pensar se eu gritar com ele? O que ele vai pensar? Eu tenho 12 anos para moldar essa criança, para enviar ele para o mundo. Eu vou ficar pensando o que ele vai pensar enquanto Satanás coloca uma distância. Ah, que coisa é essa, pais? Deus quis mostrar a sua ira. Deus quis mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder. Suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, igreja. Mas claro que isso é impossível. Lembra da linha imaginária? Lados de ira preparados para a perdição. Deus apenas suporta, diz a palavra, os vasos de ira, porque Ele tem propósitos maiores. Por isso que a Bíblia diz, os caminhos de Deus são maiores, os planos de Deus... Por que Deus quis? Porque os planos dele são maiores que o meu, que o seu, e ponto final. E Ele quis suportar os vasos de ira. Essa é a soberania do nosso Deus, é o que diz na palavra. Olha agora 2 Tessalonicenses 3:2. Para que sejamos livres dos homens perversos e maus. Tem homens perversos e maus no nosso dia? Deus quer que você seja livre deles. Porque a fé não é de todos. Mais uma evidência das duas sementes. Não, todos podem. A minha Bíblia diz que a fé não é de todos. A fé não é de todos. A fé, Paulo diz, é dos eleitos. A fé é dos eleitos. Amém, Beli? A fé é dos eleitos, igreja. Isso aqui mexe comigo mais do que pregação de motivação. Isso aqui é o poder do Espírito Santo. Isso é revelação da graça. Isso aqui é mistério que estava oculto. Deus está revelando aos seus santos. A fé não é de todos, ou seja, os vasos de ira, os perversos, os filhos da perdição, não têm o dom da fé, não vão crer em Jesus. Não tem espírito. Foram colhidos para serem, os feixes para serem levados e jogados no fogo, queimados no fogo. Acabamos de ler a palavra. 1 de Pedro 2,7 diz, para vós outros, portanto, aos que credes, é preciosidade, mas para os descrentes, é a pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio a ser a principal pedra angular. Eles rejeitaram, está dizendo a palavra. Essa foi a pedra angular. Olha o que diz o verso 8. E pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Tem um povo que Jesus, que é a pedra angular, é pedra de tropeço. Para nós, Jesus não é pedra. Para nós, Ele é a pedra angular. Petra. Aquele que a igreja está fundada. Jesus Cristo. Ele é a pedra angular, igreja. Não é Pedro o pedregulho, é Jesus. Pedra angular. Mas como é que rejeitam isso? A Bíblia está dizendo, eles tropeçam. A pedra angular para eles é pedra de tropeço, porque eles não foram postos para crer. Você está entendendo isso nessa manhã? Então quem é o povo que desobedece? Quem que pôs esse povo para desobedecer foi o próprio Deus. Nós estamos lendo 2 de Pedro, coloca o verso 12. Esses, todavia, como brutos irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição. Eles foram criados para isso, igreja. Para presa e destruição. Você acha que Jesus falaria com você bruto, irracional? Não. Naturalmente feitos, a natureza deles é essa, para destruição, falando mal daquilo que são ignorantes. Na sua destruição também hão de ser destruídos. Aqui já está a sentença.
São ignorantes, não têm os olhos iluminados, não têm entendimento, falam coisas porque não têm a convicção do Espírito, porque não têm um Espírito. Verso 13, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, é o tempo de hoje, com as nódoas e deformidades, eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco. Verso 14, tendo os olhos cheios de adultério, insaciáveis no pecado, esgotando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza. Leia comigo o final: filhos malditos. Jesus está dizendo isso. Filhos malditos. Você acha que Deus lhe chamaria de filho maldito? A Bíblia diz que você e eu somos filhos benditos. Filhos malditos. Você quer mais? 1 João 2, verso 18. Agora eu ativei a metralhadora bíblica aqui. Filhos, põe 18. Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos. É o que eu disse na pré-introdução do culto. Muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Quanto mais vede que o dia se aproxima, a expressão paulina. Quanto mais vede que o dia se aproxima, muitos anticristos eles vão surgir. Se preparem. É o que diz a palavra, é o que diz a profecia bíblica. Onde que eu estou? No verso 18, 19. Eles saíram do nosso meio. Lembra do culto passado? É do meio do povo. Eles saem do meio. Saíram do nosso meio. Entretanto, não eram dos nossos, porque se tivesse sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Como pode aquele irmão? Irmão, será? Será que era irmão de fato? Estou lendo a Bíblia. Olha o que diz Judas 4. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios, a Bíblia está dizendo que tem homens ímpios que foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformaram em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano Senhor Jesus Cristo. Como que eu identifico um anticristo? Ele vai negar que Jesus é Deus. Ele vai negar que há um só Senhor, o soberano Cristo. Ele nega. Então veja que quem é semente do diabo já teve a sentença desde lá de trás. Vai ter destruição. Verso 11. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho, agora eu vou conectar com a abertura. Prosseguiram pelo caminho de quem? Do pai deles. De Caim. Prosseguiram pelo caminho de Caim. E movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão. E pereceram na revolta de Corá. Tudo filho da perdição. Fala assim comigo, se está na Bíblia, eu creio. Eu falei desde o início do culto, abra sua Bíblia. Você precisa conferir coisas espirituais com coisas espirituais. Ponto 3 de hoje. Os filhos do diabo não crerão em Jesus Cristo, nem darão bons frutos. Não vão crer em Jesus. Lembra do culto passado? Às vezes o lobo, ele se veste com pele de ovelha. É o joio no meio do trigo. Ele parece que é, mas é o que eu falo, não tem ovelha trans não, tá? É filho do diabo. Não, eu sou lobo, mas me identifico como ovelha. É uma hora a sua máscara cai. Eu aprendi desde muito pequeno. Essa igreja tem 30 anos, eu tenho 36 anos. Então, desde a minha mais tenra idade, eu vi o surgimento disso e estou nos fundamentos desta casa como igreja local. Existe uma expressão que nós usamos aqui que é: na graça as máscaras caem. Se você nunca ouviu, ouça pela primeira vez. Não tem como, com uma palavra dessa, você ficar aqui com muito tempo com máscara. Meu diácono Enoque, na graça as máscaras caem. Ministra Natália Poleto, na graça as máscaras caem. Não tem como. Porque uma hora o lobo se revela. Ele fica, eu falei domingo passado, o lobo dá dízimo, o lobo canta louvor, o lobo levanta a mão, o lobo, ele parece que é, mas não é. Tem uma hora que ele mostra os dentes. Tem uma hora que ele mostra. Olha, são 30 anos, igreja. 30, imagina quanto que a gente já não viu aqui. De gente que você falava, é de Deus. E aí, pelos frutos conhecereis. Engana, rouba, mata, mente. Mente. Pai da mentira. Por quê? Porque está no DNA do lobo mentir. Porque ele é filho do pai da mentira. Terceiro ponto de hoje. Os filhos do diabo não crerão em Jesus, nem darão bons frutos. Daniel 12:10 diz assim, muitos... Está escrito todos não, né?
muitos serão purificados, ou seja, não são todos, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Deixa eu perguntar, você está entendendo a palavra de Deus aqui nessa manhã? É porque você é um sábio em Cristo Jesus, Deus te deu o espírito do entendimento. Diz: os loucos não vão entender, os lobos não vão entender, eles não conseguem compreender, porque não foram postos para entender. Jesus falou: vocês não creem em mim, porque vocês não são das minhas ovelhas. Isso é revelador. Pedro, não são das ovelhas de Cristo. Os perversos, eles procedem perversamente. Atenção, igreja de Cristo, eu sou o seu pastor, e como seu pastor tenho uma responsabilidade com o verdadeiro pastor, de apacentar a sua vida. O lobo, menos hora, mais hora, ele vai mostrar que ele é lobo, pela sua atitude. Eles procedem perversamente. Você não vai ver um sábio procedendo perversamente. Você não vai ver um sábio, um eleito, fazendo reuniões para maldizer o irmão. Você não vai ver um sábio fazendo isso. O meu apóstolo diz, chamando para uma reunião de bolo de laranja. Você já entendeu o que é isso? Vem em casa comer um bolo de laranja. Você não vai ver sábios levando pessoas para essa reunião. Você não vai ver sábios fazendo isso. Os lobos, eles, vamos dizer de novo, mas os perversos procederão perversamente. Isso é perversão. Perversão. Mentira, engano. Bispo, o que você está fazendo essa manhã? Eu estou ensinando você, à luz da Bíblia Sagrada, a identificar atitudes de lobo na sua vida. E não ter medo de se posicionar quando um lobo se manifestar. Porque Jesus falou: vocês são do diabo, que é o vosso pai. Vocês não creem em mim, porque vocês não são das minhas ovelhas. Então nós precisamos ir para a Bíblia, para que os nossos procedimentos eles sejam bíblicos, igreja. Eu falava recentemente, essa semana, com alguns abençoados, a nossa medida é a Bíblia. Nós não somos aqui partidários. Não, eu sou do lado desse, eu sou do lado daquele, eu sou desse, eu sou daquele. Não, eu sou da verdade. Vamos pôr a Bíblia, e a verdade é a nossa régua. A verdade é a nossa medida de fé. Mas você está do lado de quem? Eu estou do lado de Jesus. Eu estou do lado do alto. Porque é do alto, do Pai das luzes, não é? Que vem toda a dádiva, todo bom perfeito, nele não há sombra, não há variação de mudança, porque diz a palavra. Eu estou do lado desse. Eu estou do lado da verdade. A verdade, uma hora ou outra, ela aparece. A verdade, uma hora ou outra, ela aparece. Eu vou dizer, são 30 anos vendo a verdade aparecendo, igreja. 30 anos que você vê Deus sendo um reto juiz. Nada podemos contra a verdade, está dizendo aqui os fundadores da igreja, que é o que a Bíblia diz. Olha, nós precisamos entender que a justiça de Deus ela é melhor que a nossa. Às vezes você está na sua ótica, falando, não, mas isso é injusto. Na ótica de quem que é injusto? Na sua, na minha, a nossa é imunda, trapo de imundícia, diz a palavra. A dele é divina. O que nós temos que fazer como homens de Deus? Buscar o que a Bíblia diz. Os nossos gabinetes, as nossas conversas difíceis, elas são com a palavra. O que a Bíblia diz? A régua é essa. A Bíblia diz isso, então a gente fica com a Bíblia. Não, mas o irmão ali é influente. O que já teve gente influente que bateu em retirada porque estava contra a verdade? Bispo, mas aquele lá parecia assim, assim, assado, parecia aquilo lá, parecia também. Mas a gente julgou pela palavra. Julgamos pela palavra e a gente fica sempre com a palavra. A gente não... Eu louvo a Deus, amado. Eu estou falando aqui com a Bíblia na mão, com a Bíblia no coração. Eu não preciso de uma conveniência humana. Não preciso. Porque se fosse pela conveniência humana, eu teria feito o que todos fazem fora, vendido o altar para as conveniências. É a palavra. Mas parecia aquele irmão então. Mas quando a gente chegou para julgar pela palavra, não deu conta. Não quis ser filtrado pela palavra. E aí não fica. Então, nós sempre estaremos do lado da verdade. Olha quem está ao seu lado aí, diga, nós sempre estaremos do lado da verdade. Sempre estaremos do lado da verdade. É a verdade, é a verdade. Nada podemos contra a verdade. O que diz a palavra? Eu creio na palavra. Eu estou lendo Daniel, muitos serão purificados, já lemos esse? Perverso. Mateus 7,15. Você está entendendo aqui o que Deus está falando no seu coração? Então diga glória a Deus aí no seu lugar. Mateus 7,15. Acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçados em ovelhas. Então o falso profeta ele não dá o cartão ao falso profeta. Ele vem disfarçado em ovelha, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Verso 17, assim toda árvore má produz... Quem é a árvore má? Os filhos do diabo. A árvore má produz maus frutos, produz frutos maus. Onde é que eu estou?
17, a árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. Verso 18, não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Verso 19, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Qual que é a árvore que é cortada e lançada ao fogo? A que não produz fruto bom. Aqui produz frutos ruins. A outra semente é cortada, é outra parábola de Jesus, e lançada ao fogo. Verso 20, assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Então, nós não estamos aqui para julgar pessoas diretamente, nós estamos aqui para julgar frutos, ações. Pelo fruto você conhece. E os frutos devem ser julgados sim. Porque ovelhas dão frutos de ovelhas, lobos dão fruto de lobos. E Jesus falou que pelos frutos você conhece a árvore. João 8,37. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Agora a gente vai entrar aqui num dos debates mais acalorados da palavra. Jesus está falando aqui, olha, bem sei que sois descendentes de Abraão, contudo procurai matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Olha o que vai continuar no verso 38. Eu falo das coisas que vi junto do meu pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Então veja o que Jesus está falando, olha, eu falo do que eu vi do meu pai. Agora está falando de um outro pai, fala, vocês fazem do que vocês viram no pai de vocês. Verso 39. Então lhe responderam, aí os caras ficaram irados com Jesus, Kaique. Não, eles falaram, nosso pai é Abraão. Aí disse-lhe Jesus, se sois de Abraão, praticai as obras de Abraão, porque é pelos frutos que eu conheço. Não, você está falando que nosso pai é outro, nosso pai é Abraão. E Jesus responde, então se vocês são de Abraão, pratiquem as coisas de Abraão. Vamos continuar no diálogo? Verso 40. Mas agora procurais matar-me, a mim, que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus. Um parênteses, quando você fala a verdade, as pessoas querem te matar. Quiseram matar Jesus. Não vão querer matar eu? Você sabe, nosso apóstolo teve o carro metralhado na década de 90, porque ele pregava essa palavra. Tentaram matar. Jesus falou, vocês tentam me matar, porque vocês não são vocês são de outro pai. Mas agora procurais matar-me, a mim, que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Então Jesus está falando, olha, eu conheço as obras de Abraão, eu sei como Abraão procedeu, e eu conheço as obras de vocês. Abraão não quis matar um filho, Abraão não quis matar os seus, vocês querem me matar porque eu estou falando a verdade. Toda vez que um pastor bíblico se posiciona, os lobos se levantam para matá-lo. Toda vez que um pastor bíblico abre a Bíblia, o lobo se levanta para falar, é mentira, isso é o lobo, falaram com Jesus. Aí vão dizer, não, Jesus não tinha jejuado muito, Jesus não tinha pregado bem naquele dia. O quê? Aquele que não teve pecado? Aquele que era o próprio Deus? A pregação dele nesse dia não estava boa, ele não estava inspirado. Mas agora procurai matar-me a mim, que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus. Assim não procede Abraão. Verso 41. Vós fazeis a obra de vosso pai. Jesus começa a entornar o caldo aqui. Olha, vocês estão fazendo a obra do vosso pai. Ele já falou, eu sou do meu pai, vocês são de outro pai. Disseram-lhe eles, nós não somos bastardos, nós temos um pai que é Deus. Olha lá o lobo tentando falar, nós também somos de Deus, nós não somos bastardos. Então eles tentando argumentar com Jesus aqui. Olha só, todo ímpio, ele vai tentar falar que ele é filho de Deus. Não, eu sou filho da energia, eu sou filho de não sei o quê, eu sou filho de Maria, eu sou filho de não sei o quê. É filho do diabo. Jesus está falando, é filho do diabo. Não, vocês não são de Abraão, Abraão é meu pai, vocês são o pai de vocês é outro. E Jesus começa agora a se posicionar, vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe eles, não somos bastardos, nós temos um pai. Verso 42, replicou-lhe Jesus, se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me haveis de amar. Olha aqui a régua aparecendo. Se vocês fossem de fato, vocês me amariam, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual a razão, porque não compreendeis a minha linguagem? Jesus está falando, por que vocês não entendem o que eu falo? A gente prega, tem um povo que não entende. Agora você vai compreender porque que eles não entendem, porque eles não foram postos para entender, porque eles são de outro pai. É o que Jesus está falando aqui. Qual a razão de vocês não compreenderem a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Tem pessoas que são incapazes de ouvir a palavra de Cristo. Eu nunca vi ninguém pregar sobre isso. Bem-vindo a Cristo Vive São Paulo. O que João diz? João diz em João 10, 27. Eu conheço as minhas ovelhas me conhecem. Ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Jesus está falando, vocês não me compreendem a minha linguagem, porque vocês não são das minhas ovelhas. As ovelhas ouvem a minha voz, Jesus falou, eu as conheço, elas me seguem. Verso 44, agora Jesus vai puxar a virilidade. Amém, homens?
Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis fazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Verso 45, mas porque eu digo a verdade, vocês não me credes, vocês não creem porque eu estou falando a verdade. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo que é verdade, por que razões não me credes? Verso 47, quem é de Deus, ouve as palavras de Deus, por isso não dais ouvidos, porque não sois de Deus. Jesus está claramente falando que tem um povo que não é dele. Vocês não são de Deus, ele já afirmou, vocês são do diabo. Verso 47, fechamos aqui. Ou seja, Jesus fecha a tampa do caixão aqui, entre aspas, falando, fim de história. Vocês são do diabo, vocês não vão me entender, porque vocês são filhos dele. Não compreendem. Não compreendem. Por isso que a Bíblia diz que nós não devemos jogar pérola aos porcos. Você vai não sei aonde para falar com eleito, com ímpio, ficar debatendo, eu não vou gastar meu tempo com ímpio. Jesus já falou, eles não vão crer, por que eu vou ficar lá no debate com ímpio? Eu estou pregando a palavra, e quem convence é o Espírito. Não, mas você tem que sentar, eu quis sentar com ele, para ele tentar me converter do contrário. Eu já fui convertido pelo Espírito Santo, isso aqui é uma obra irrevogável. Irrevogável, é uma convicção do Espírito. Não tem palavra de sabedoria alguma que tire a convicção do Espírito, a obra que Cristo fez na minha vida. E assim você deveria se portar também. Então vai ficar lá discutindo o quê? Paulo falou, vai jogar pérola aos porcos? Não, jamais. Eles não creem porque eles não são de Deus. Você quer mais? João 10, 24. Rodearam-no, pois, os judeus e interpelaram. Até quando nos deixará a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhe Jesus, já vou-lo disse, e não credes. As obras que eu faço em nome do meu Pai testificam a meu respeito. Leia comigo o verso 26. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Se você é o Cristo, fala francamente. Eu já falei. Está aqui os frutos, mas vocês não creem, porque vocês não são das minhas ovelhas. Igreja, a Bíblia de Gênesis e Apocalipse vai falar a existência de duas sementes sobre a terra. E nós estamos aqui nessa manhã, mais uma vez, mergulhando no que é a palavra de Deus. Nós cremos. Por que nós cremos? Agora você vai entender. Porque nós somos ovelhas. Levante as suas mãos aos céus e fala, obrigado, Jesus. Eu creio em Ti porque Tu és a minha ovelha. Oh, Jesus, obrigado por esta casa, Jesus. Obrigado por esta palavra, obrigado por essa revelação, Pai. Obrigado que nós já entendemos, Pai, que Tu és o suficiente Salvador. Não há outro mediador entre Deus e os homens. Jesus, Tu és o caminho, Tu és a verdade, Tu és a vida, Pai. Obrigado pelos olhos iluminados. Obrigado porque nós agora podemos compreender, Jesus. Obrigado porque aqui nós estamos ouvindo a Tua voz. Não é a voz do Fernando, Pai, mas é a Tua voz, Jesus. A palavra está aberta, a Tua voz está falando. Obrigado porque o nosso coração de ovelha se alegra em nós ouvirmos a Tua voz, Jesus. Oh Deus, obrigado, Pai, isso é louvor a Ti, Pai. Obrigado, Jesus, pelos Seus mistérios revelados. Obrigado, Pai, porque aqui eu sei que muitos irmãos meus estavam no lamaçal, estavam lá no catolicismo, estavam lá, Senhor, oh Jesus, no espiritismo, mas o Senhor nos tirou de lá, Pai. O Senhor nos transportou para o Teu reino, porque nós sempre fomos Teus filhos, escolhidos, predestinados. Obrigado, Jesus, porque a Tua obra está sendo completa em nossas vidas. O Senhor diz que aquele que começou a obra em nós é fiel para completar até o dia de Cristo Jesus, Pai. Estamos nessa obra, Pai. Essa igreja Te louva, essa igreja Te reverencia, Jesus. Essa igreja diz que não há outro Deus como Tu. Essa igreja que anuncia com voz, com palavras, com ações, Pai, que Tu és o Cristo, Tu és a verdade, Pai, Tu és o caminho, e que agora nós temos um novo e vivo caminho. Não precisamos mais de Moisés, não precisamos mais da sombra, porque Tu és o bem real das nossas vidas. Pai, nós Te louvamos porque agora os nossos olhos Te veem. Não Te conhecemos mais de ouvir falar, mas de contigo andar. Pai, obrigado porque esta congregação sabe que ouve a voz do verdadeiro pastor. Tu és o verdadeiro pastor, Tu és a brilhante estrela da manhã, Tu és o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Tu és Jesus, o nome sobre todo nome. Tu és, Pai. Tu és Deus. Isso é um culto a Ele, Cristo vive. Esse é o culto racional.
Mas verdadeiramente Deus está nesse lugar. Tão certo quanto o ar que entra pelas nossas narinas, Deus está nesse lugar. Isso é inerrância da palavra. A Bíblia não se contradiz. A Bíblia é a palavra de Deus. Nós estamos sendo expostos às Escrituras nessa manhã. E toda vez que nós somos expostos às Escrituras, acontece o que acontecia com os outros homens de Deus. Nós somos transformados pela palavra. Uma ovelha ouve isso aqui, amado, e se rejubila. Uma ovelha ouve isso aqui e fala: obrigado, Deus, porque o Senhor me tirou do mundo. Obrigado, Deus, porque o Senhor me tirou do império das trevas. Oh, Pai, eu estava morto nos meus delitos e pecados, mas o Senhor me deu vida. Não fui eu que me autodei vida, Tu me deste vida, Pai, porque eu sempre fui Teu. Isso é a graça, Cristo vive. Esse é o espírito da profecia, igreja. Alabaço e arabás. Oh, Jesus. Oh, Deus. Nós cremos porque nós sempre fomos ovelhas. Sempre fomos ovelhas. Não consigo parar. Levante suas mãos e diga: eu sempre fui uma ovelha. Diga: eu não tenho parte com a outra semente. Diga: eu sou de Deus. Diga: eu ouço a voz do meu pastor. Diga: eu sou ovelha desse pasto. Diga: eu sou eleito em Cristo. Diga: eu sou uma pedra viva. Diga: eu sou propriedade exclusiva de Deus. Diga: eu sou raça eleita, nação santa. É o que somos, igreja. Essa é a nossa identidade em Cristo. Demos uma salva de palmas a Ele, porque Ele está manifestado no nosso meio. Aleluia. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. As ovelhas se rejubilam, igreja. É isso, é aquilo. Ovelhas de mãos levantadas ao seu pastor. Isso aí, é isso, igreja. É isso. O lobo não faz isso. O lobo não consegue. Ele age perversamente. Somos dele. Sabe qual que é a melhor notícia? Que uma vez em Cristo, para sempre. Porque alguém pode dizer: mas se eu não... o que vai ser se eu não perseverar? Ele já perseverou por mim e por você. Agora andamos nele, porque estamos radicados nele. Fomos enxertados na oliveira verdadeira. Ele derribou o muro de separação de dois povos. Ele fez um povo, nos enxertou. Nós estamos nele. Ele é a videira, nós somos os ramos. É o que diz a palavra. Sabe o que o agricultor faz, igreja? Se você for ler a parábola, o agricultor, ele vem e ele poda. Ele poda aqueles que são filhos, para que possam crescer e dar frutos. Agora, existe um corte, que ele vai lá e ceifa. E tira. Aqueles que não são filhos são cortados. O joio é cortado, o filho, ele é podado. Entenda que um culto como esse é uma poda de Deus na sua vida. É Deus vindo aqui falando: você pode mais. Tac. Você vai dar mais frutos na próxima estação. Vem cá. Tac. Não, você... Ele é o agricultor. Ele é o jardineiro. Ele vem aqui e, sabe, faz as podas dos nossos corações para que nós continuemos a dar frutos para a honra e para a glória dele. Louvado seja Deus. Preciso voltar para a palavra, não que eu esteja fora dela. Ponto 4. Os filhos do diabo, eles não têm os seus nomes inscritos ou escritos no livro da vida. Não tem. Isso é a revelação que a graça nos dá. Coloca para mim Apocalipse 13, verso 8. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Cara, Apocalipse 3:8 é muita revelação por um só verso. Ele está dizendo que é um povo que vai adorar. Adorar lá quem? A besta. Não está falando de Cristo aqui, vou ler de novo para você entender. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra. Está falando do Satanás, da besta. Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Estou lendo Apocalipse falando que antes da fundação do mundo, Jesus já tinha sido morto. Pá! Agora tem um povo que não vai adorar.
porque não teve o nome escrito no livro da vida. Eles vão adorar quem? A besta. Olha o que diz capítulo 17, verso 8. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que não era, mas aparecerá. Vão se admirar. Está escrito, a profecia vai se cumprir. Eu preciso caminhar para o final, igreja. E eu quero encerrar recomendando para você, não questione o fato de Deus ter permitido a existência de outra raça. Não questione isso. Isso seria loucura da nossa parte. Talvez você tenha chegado aqui da tradição, talvez você tenha vindo aqui do sistema, não sei. Mas eu quero dizer para você, não questione a Bíblia. Jamais leia a Bíblia para tentar colocar ela dentro. Você precisa entender que a Bíblia vai transformar o seu coração. A Bíblia vai transformar a sua vida. Às vezes a pessoa veio da tradição e ela fala, Bispo Fê, mas é que isso confronta tudo que eu aprendi. Eu sei que é forte o que eu vou dizer aqui, mas as ovelhas e os espirituais vão entender. Talvez você tenha aprendido errado a vida inteira. Essa que é a verdade. E a gente precisa ter maturidade para entender que há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. E eu creio que muitos não tiveram esse conhecimento por conta de um propósito de Deus. E no tempo certo o Senhor revelou. É muito comum quando as pessoas conhecem a graça, elas falam, por que eu não conheci isso antes? Por que eu vivi tanto tempo? Aprove a Deus. O Deus soberano que determinou toda essa graça é o mesmo Deus soberano que determinou que você tivesse a revelação nesse tempo. Então não fique nessa mas e os tempos perdidos? Não, Deus dá novo tempo, Deus faz tudo novo de novo, Deus é aquele que diz que até um tronco cortado recebe o cheiro das águas, planta nova nasce. Esse é o Deus de tudo novo, é o Deus da Bíblia. Agora a gente não pode ficar questionando Deus, a sua soberania, isso é inquestionável. Você pode questionar tudo, jamais a graça e a soberania de Deus. Não questione a graça e a soberania de Deus. Então, sabe, meu conselho pastoral para você é não questione o fato de ele ter permitido a existência de outra raça, de outra semente sobre a face da terra, dele ter feito separação das duas sementes. O que nós começamos lendo em Gênesis? Porém, inimizade. Ele colocou a inimizade. Ele colocou. A nossa parte nisso tudo, alguém pode perguntar, mas qual que é a minha parte? Eu quero ensinar você. Foque naquilo que você tem controle. Qual que é o seu controle? Louvar a Deus, fazer o que a gente fez aqui, por nós fazermos parte das ovelhas. O resto deixa com Deus. Não queira você ser Deus, não queira você ser o juiz, não queira você lutar contra Deus, não queira você falar, não, mas não é bem assim. É bem assim sim. Na graça é bem assim sim, se está escrito nós cremos. Mas é que isso pode, sabe, o que alguns abençoados falam? Mas eu nunca ouvi ninguém pregar isso. Mas não é porque a maioria prega que está certo. Preciso voltar para o Egito, para o deserto com Moisés. Falei quinta-feira passada, aproximadamente 3 milhões de pessoas. Eles levantam um outro líder contra Moisés. Moisés liberta aquele povo do Egito, Pedro. Eles veem as pragas do Egito. Eles veem o coração de Faraó ser inclinado. Eles veem todas aquelas pragas, eles fazem a Páscoa, o anjo da morte passando. Você conhece o Êxodo? Eles saem, eles chegam diante de um mar, eles falam, agora vão morrer. Moisés, à frente do povo, ora a Deus, Deus abre o mar, eles passam em seco no mar, o mar fecha e afoga os cavaleiros de Faraó todos. E agora eles estão nessa peregrinação rumo a uma Canaã. E num determinado momento eles falam assim, era bom quando nós estávamos no Egito. Pergunta para mim, quantas pessoas falaram isso? Todos, tirando Arão, Moisés, Josué e Calebe. 4 contra 3, 5 milhões, quantas pessoas tinham lá? Aí levantaram um líder. Não, a gente levantou um outro líder aqui que vai nos levar de volta. Eu falo para você, a tradição toda pode ser a maioria. A tradição toda pode falar o que está falando. Eu continuo com a revelação do Espírito que está na palavra. Nós não temos que nos dobrar. Não, mas o poderoso, o tal, o não sei o quê. A palavra é poderosa. A palavra da direção. Se está escrito, mas é a palavra. Deus deixou a sua palavra para ser a nossa bússola. Diz que ela é lâmpada para os nossos pés. É a palavra de Deus. Luz para os nossos caminhos. É a palavra de Deus. Então, por que eu falo do Moisés? Porque a maioria queria retroceder. Imagina Moisés falando, Deus, a maioria quer voltar. Imagina Moisés falando, mas tem uma coluna de nuvem, tem uma coluna de fogo, uma nuvem aqui que me guia. Não, mas a maioria quer voltar. Então é melhor ficar com a maioria, né? Porque a voz da maioria é a voz de Deus. Aí depois levanta Corá, a revolta de Corá, eu falei isso aqui quinta-feira. Corá ou Coré, depende da sua tradução. Ele levanta lá, não.
começa a peitar Moisés. Aí Moisés fala, vamos ver com quem Deus está falando. Vamos ver com quem Deus está falando. Você sabe a história. Abre o chão, abre uma fenda no chão, as tendas de Corá, de Abirão e todo aquele povo revoltoso é tragado. E as suas famílias. Eu falo para os homens, cuidado com o que vocês fazem, porque o que você faz vai trazer resultado para a sua família. Por conta de Corá, toda a família foi tragada pelo chão. Nós vimos aqui, da revolta de Corá, lembra? O erro de Balaão, de Caim, vem toda essa descendência, igreja. Agora sim, nós podemos ficar lutando contra isso, ou nós podemos ir para a Bíblia e falar, está na Bíblia e nós queremos submeter a palavra de Deus. Por mais que nós não entendamos, eu não tenho que entender nada, eu tenho que me submeter à palavra de Deus. Porque eu sou criatura e Ele é o Criador. E quando eu me submeto, sabe qual é a maravilha do Evangelho? Eu começo a compreender os mistérios. O véu é tirado. O véu é rasgado. O que falam para nós? Não, mas eu sempre li isso e nunca vi. Lógico que não tinha revelação para isso. Deus deu a revelação, iluminou os olhos do entendimento, agora você entende. Não, Fernando, eu não tenho palavra persuasiva para iluminar os olhos de quem for. Então creia que Deus é soberano. Agradeça a Ele todos os dias. O que você fez aqui, faça isso todos os dias. Você sabe que essa é a prosperidade do eleito. Ser eleito. Ser um filho de Deus. Poder levantar as mãos dos céus e falar, eu tenho um novo e vivo caminho. Eu posso adentrar. Eu não preciso ligar para o Bispo Fê e falar, Bispo Fê, você pode subir lá no monte por mim? Até porque eu não vou subir. Bispo Fê, você pode entrar no Santo dos Santos por mim? Bispo Fê, você pode... Não. Você pode fazer isso aí no teu quarto, porque você tem um novo e vivo caminho. Como é que era na lei? Só Moisés, Arão, os levitas, não era assim? Só eles podem entrar no Santo dos Santos. A minha Bíblia diz que o véu se rasgou de alto a baixo e agora nós todos adentramos nesse lugar com intrepidez e ousadia. Agora nós temos um novo e vivo caminho. Você precisa de mim para quê, meu amado? Você precisa de mim para pastorear a tua vida só, mas você tem conexão direta com o trono do Pai. Vai ver quem vai pregar isso aqui hoje em dia. Fala, não, você precisa me ligar. Se você for viajar, me pergunta para eu falar se você tem que ir. Essa é a igreja imatura gospel? Que isso? Eu estou aqui emancipando você para um lugar de liberdade. Paulo disse aos Gálatas, foi para a liberdade que ele te libertou, permaneça firme nessa liberdade. Mas eu abro um parênteses, não faça da liberdade libertinagem, nós vimos isso aqui hoje. Eu preciso encerrar, eu estava aqui no louvor, e eu estava aqui, você viu que eu estava tateando a minha Bíblia. Deus me deu uma palavra, não vai aparecer na tela para você, mas em Tito, essa palavra está no meu coração ao longo, desde a segunda-feira passada. E enquanto os meninos estavam adorando aqui a Jesus, o Senhor falou no meu coração, nos 2 primeiros louvores de hoje. Se você puder abrir a sua Bíblia em Tito, é bom você trazer a Bíblia, que aí você usa ela também. Ou se você quer abrir no seu celular, fique em paz. Mas Tito, capítulo 1, verso 10, eu quero ler esse texto, porque nós precisamos aqui entender o que o Espírito está direcionando à igreja. O apóstolo Paulo, ele está escrevendo essa epístola a Tito. Se você tiver com a Bíblia aberta, você vai ver que o título desse tema está escrito assim, os falsos mestres e as falsas doutrinas. Então, por que nós precisamos ir para Paulo? Porque Paulo é o filtro de tudo. Aí ele foi revelado a sã doutrina, a graça de Deus. Então, sem Paulo nós não compreendemos a graça, o evangelho. Dele foi revelado. Então, olha o que ele vai dizer. Eu estou virando aqui por causa da luz, tá? Ele vai dizer assim, porque existem muitos insubordinados. Existem poucos ou muitos, igreja? Muitos insubordinados, palradores, frívolos e enganadores, principalmente os da circuncisão. Mas por que a lei é a maioria? Tinha 12 contra 1, que era Paulo, costuma ser maioria. Mas ele está dizendo, principalmente os da circuncisão, ele diz assim, especialmente eles, da lei. Está falando que eles são palradores frívolos, enganadores. O verso 11 vai dizer, você está com a Bíblia aberta? É preciso fazê-los calar. Porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Olha, o que acontece nos dias de hoje não é exclusividade do século 21. Daniel Santilo, na igreja do primeiro século também já tinham palradores frívolos, já tinham enganadores, e eles iam nas casas para perverter casas inteiras, por torpe ganância. Você está lendo a Bíblia? Parece que Paulo passou aqui no cinema de manhã e falou, Fê, lê Tito aí para a galera. Vai por 12. Foi mesmo dentre eles seu profeta que disse, cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. O enganador, ele costuma ser preguiçoso. Ele costuma ser um encostado. Essa que é a verdade. Verso 13. Tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os. Não, você precisa ler a Bíblia para falar que sou eu que estou falando. Repreende-os como? Severamente. Eu tenho um pastor, amigo meu, que ele diz assim, eu estou exortando a igreja.
Eu estou com a Bíblia aberta todo domingo. Eu estou confrontando o pastor que está em adultério. Estou confrontando o pastor que está em corrupção. Eu estou confrontando, mas a igreja está brava porque eu gritei. Mas a igreja está dormindo com o lobo, o pastor vem, grita para o lobo fugir, fala, não gostei que o pastor gritou. Ei, é preciso fazê-los calar. E agora no verso 12 ele falou o quê? Não, no 13, tal testemunho, não, no 12, foi mesmo preguiçosos, tal testemunho exato, portanto, repreende-os, o 13, severamente, para que sejais sadios da fé. Então, eu tenho que ensinar a igreja de Cristo que quando o pastor se posiciona para severamente repreender algo, é para que você seja sadio na fé. Isso deveria ser o maior motivo de louvor da sua vida. Você devia louvar mais isso do que a sede própria que nós vamos conquistar. Ali é um prédio. Mas um pastor que abre a Bíblia e severamente vai na palavra, isso é escasso no dia de hoje. Vamos continuar. Verso 14. E não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Não se ocupe com isso. Lembra que eu falei agora há pouco? Não vamos debater se é lei, se é graça. Eu não me preocupo com isso, eu sei qual é a verdade. Homens desviados da verdade. Ele está falando dos judaicos aqui, não é? Mandamentos, fábulas judaicas. Verso 15. Todas as coisas são puras, eu amo isso aqui. Todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro. Porquanto a mente como... Porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. A luz está difícil aqui. A mente está corrompida, está cauterizada. Agora, para o puro, tudo é puro, não é verdade? Para o impuro, até puro se torna impuro. É o que diz a palavra. E eu li o 15, vamos para o 16. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. No tocante a Deus, professam conhecê-lo. O que o povo está falando para Jesus no passado? Nós somos de Abraão. Então pratiquem as obras de Abraão. Agora Paulo está dizendo, no tocante a Deus, olha, eles professam conhecê-lo, entretanto negam por suas obras, pelos frutos conhecereis. Jesus falou, veja a sincronia da palavra. Deixa eu ir para onde Deus me levou no louvor. Abre agora em João. Está acabando o culto, tá? Hoje a gente está raiz, né? Olha como Deus é maravilhoso. Ele me dá um microfone de fio e faz a gente abrir a Bíblia. Não tem coincidências na obra de Deus não, viu? A gente vai ler agora, estou tentando achar uma luz boa aqui, ó. A gente vai ler agora segunda epístola de João, capítulo 1, o verso 7. É diferente, né? Abrir a Bíblia, mas é bom. Se você estiver com a Bíblia física, vai estar escrito assim, ó, os falsos ensinadores e como tratá-los. Agora eu vou ensinar para você uma aula de Bíblia. Verso 7 diz assim, a palavra de Deus, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Então a Bíblia está dizendo, muitos enganadores saem do mundo afora. Eles não creem em Jesus Cristo. Ele diz, assim é o anticristo. Deus falou muito sobre o anticristo no culto de hoje, hein? Presta atenção. Olha o verso 8. Acautelai-vos, para não perderes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Verso 9. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, tanto o Pai como o Filho. Ele está falando, aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo, aquele que não permanece em Deus. Ele está dizendo, não tem Deus. Aquele que não permanece, ultrapassou a doutrina. Aí, onde vai chegar tudo isso? Eu li o 9, vamos para o 10. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhes deis as boas-vindas. Verso 11. Porquanto aquele que dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas más, ou obras más. Assim diz o Senhor, igreja. Estamos lendo a palavra. Eu estou ensinando você como pastor. São 30 anos, meu diácono Renato Tosi, que nós temos visto lobos levantando no meio da igreja. E nós sabemos em quem nós temos crido. Nós conhecemos a igreja de Cristo. Eu falei aqui domingo passado. Podem falar do pregador, podem falar o que quiserem, mas da noiva de Cristo ninguém fala.
Aqui há homens guardiões da sã doutrina. E a Bíblia nos dá respaldo para nós nos posicionarmos. Eu estou ensinando você, se um palrador frívolo, alguém com palavras mentirosas, bater na sua porta, a Bíblia está falando, não receba em casa. Porque se você recebe, você se faz cúmplice das más obras. Isso é muito sério, igreja. Nós não temos que sentar com aquele que faz dissolução entre os irmãos. Jesus falou que isso é abominação. Aquele que promove contenda entre os irmãos. Eu vou voltar no apóstolo Miguel Ângelo, o bolo de laranja. Tome cuidado. Esses comitês de casa, olha, vem aqui, porque isso aqui não é bem assim, não é o que a Bíblia diz, não é bem assim, é o que a Bíblia diz sim. Nós estamos lendo a Bíblia. E o Satanás, ele tem que ter um modus operandi. Ele começa porque ele é um gato desdentado, ele vai pelas beiradas, comendo, roendo, mas tem uma hora que ele é desmascarado. E nós estamos aqui para envergonhar aquele que já foi envergonhado. Nós não permitimos no meio da igreja de Cristo voz contrária à verdade de Jesus. Não permitimos. E nós vamos nos posicionar todas as vezes que for preciso, porque nós temos respaldo bíblico. Aqui há guardiões da fé. Nós estamos no meio de uma série intitulada A Última Reforma Protestante. Você queria que eu pregasse isso jogando flores em você? Quando Jesus falou as verdades, ninguém jogou flores para ele. Colocaram ele numa cruz. Quando Jesus falou, vocês são do diabo, ele falou, vocês querem me matar. E fizeram isso. Então entenda que quando você se posiciona como um reformador, o lobo vai uivar. O tema de hoje é entre a voz do pastor e o uivo do lobo. Fique com a voz do pastor. O pastor pode gritar, mas ele ama a sua vida. O pastor pode te confrontar, mas ele te confronta para o seu crescimento. O lobo, muitas vezes, vai te lamber. Mas no final, Sofonias diz que ele vai roer os seus ossos no calar da noite. É isso que ele faz. Que você possa aprender com este altar a se posicionar como um verdadeiro filho de Deus. Que você possa se posicionar com esse altar e dizer, talvez, como Jesus disse certa vez para Pedro, arreda-te, Satanás. Arreda-te, Satanás. Nós estamos aqui levantando guerra contra o inferno. E nós não permitiremos no meio da igreja de Cristo vozes contrárias. Nós estamos com respaldo bíblico, nós estamos embasados na palavra para nos posicionar. E eu estou ensinando a você a fazer isso. Tem homens aqui, chefes de famílias? Chefes de famílias, eu falo com os homens dessa casa. Posicione a sua casa segundo a palavra. Na porta da tua casa tem que ter uma Bíblia. Eu não estou falando fisicamente não, eu estou falando como filtro. O que vai entrar na tua casa, o que vai entrar nas portas da tua casa, tem que passar por esse crivo. Eu falo aqui da minha vida com a minha esposa. Não entrem na minha casa coisas contaminadas, impuras. Não permitimos. Não permito meus filhos andarem com pessoas impuras. Não permito sentar na roda dos escarnecedores. É o que diz a palavra, e nós somos bíblicos. Que você não sente numa roda de escarnecedor. Porque os escarnecedores, eles escarnecem da fé cristã. Eles ridicularizam a pregação da fé. Eles contradizem o que o altar está dizendo. Eu estou te ensinando essa manhã. Identifique um lobo e põe ele para correr da tua vida, em outras palavras. Porque essa é a vontade de Deus. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Isso é um culto a Jesus. Fica de pé no teu lugar, eu quero terminar celebrando a Jesus com você em oração. Uau! Eu me deleito nisso aqui, amado, é um banquete. É um banquete. Oh, Deus. Oh, Jesus. Pai, o teu Espírito nos constrange, Deus. Pai, a tua voz foi falada. Obrigado pela tua palavra, Jesus. Obrigado pelo ensino da verdade, Deus. Obrigado pela profundidade das Escrituras, Jesus. Obrigado, Pai, porque quem nos apacenta é o Senhor, Jesus. Obrigado porque estamos todos aqui, que somos ovelhas, Pai, sendo apacentados pelo verdadeiro pastor das nossas almas. Jesus, os nossos corações, eles rejubilam, Pai. Esta manhã, Pai, nós podemos aqui experimentar, Jesus, de um sentimento que não vem da carne, mas nós experimentamos aqui, Pai, de um sentimento que vem do Teu Espírito, Jesus.
Nós estamos em êxtase espiritual, Jesus. Obrigado pela volta, Senhor, às raízes doutrinárias. Obrigado, Pai, pela volta. Porque aqui, Pai, há uma direção, Jesus. E aqui há uma igreja que submete a Tua direção, Pai. Estamos aqui, Pai, nos submetendo à verdade, Jesus. Nada podemos contra a verdade, Jesus. Tu és a verdade, Deus. Jesus, a nossa oração, afasta do nosso meio toda voz de lobo. Afasta do nosso meio, Jesus, toda perversidade. Barradores frívolos, Pai, perversos, enganadores, aqueles que tentam perverter pessoas e famílias inteiras. Afasta, Deus. Não temos medo de orar para Ti, Jesus, porque Tu és aquele que faz a boa obra. Afasta, Jesus. Oh, Jesus, esse é o Teu corpo, Pai. Essa é a Tua noiva, Jesus, imaculada, sem mancha, sem mácula, Jesus, ataviada para um só noivo, Deus. Oh, Deus, a Tua noiva. Nós estamos aqui lutando por ela, Jesus. Estamos aqui guardando a moral, Jesus, da Tua igreja, a verdadeira, Pai, a única, Jesus. Estamos aqui, Pai, submetidos inteiramente à Tua voz, Pai. Sabemos que quando entramos, Pai, em águas profundas, o inferno se revolta, o inimigo se levanta, mas nós cremos, Pai, que ele se levanta para cair. E nessa hora nós, na autoridade do Teu nome, nós oramos em uma só voz, declarando: Satanás, você não tem autoridade no meio da igreja. Satanás, bate em retirada do corpo de Cristo. Satanás, você já foi sentenciado. Está escrito: maior é aquele que está em nós. Nós declaramos: bate em retirada todo espírito das trevas, toda voz de engano seja desfeita em nome de Jesus. Deus, é na autoridade do Teu nome que nós declaramos: cairão 1000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, nós não seremos atingidos, porque o anjo assolador está ao nosso lado. O Senhor nos livra de noite e de dia. O Senhor guarda a nossa entrada e a nossa saída. Deus, eu oro, Pai, traz à tona, a Tua palavra diz: nada ficará em oculto que não venha a ser revelado. Revela-te a nós, Senhor. Revela a Tua verdade, Jesus. Revela a Tua verdade. Aqui é uma igreja séria contigo, comprometida com a verdade do Evangelho. Eis-nos aqui, Jesus, para atuar na última reforma protestante. Eis-nos aqui para dizer que Tu és o único mediador entre Deus e os homens. Eis-nos aqui para dizer que há uma só fé, um só Senhor, um só batismo. Eis-nos aqui para dizer que as obras das trevas não têm autoridade contra a luz. Eis-nos aqui para dizer, Jesus, que o Senhor já venceu. Já venceu. Oh, Jesus, eis-nos aqui para dizer, Pai, que se Deus é por nós, se Deus é por nós, se Deus é por nós, quem será
Eu tô combinando a última música do culto. Não, o irmão sopra pra ele. Não, a gente tá combinando o último louvor, porque tem ordem de decência na casa de Deus. Estenda sua mão na direção do altar. Que a paz, que excede todo entendimento, guarde seu coração, a sua mente em Cristo Jesus. As doces manifestações do Espírito, igreja, serão constantes e permanentes. Eu espero você amanhã, segunda-feira, pra gente bradar mais uma vez e o inferno bater em retirada. Terça-feira, cédulos. Quinta-feira, culto. Sábado, jovens e mulheres. E aqueles que são ovelhas e ouvem a voz do pastor, digam: aleluia! Se você puder cantar mais um louvor, olha quem está ao seu lado e diga: as ovelhas cantam, os lobos fogem. Vamos lá! Ei! Com alegria, com gratidão. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou. O nome disso é graça. Só pela tua graça. Dê um brado a ele. Como explicar a tua Não tem como explicar. graça? Tem como viver somente. Se ela é tudo que eu preciso E não mereço. Vamos lá, Luizinho. e com raia de um novo dia, E vem misericórdia nova sobre mim. E de graça eu recebo. Sim, eu sei que não. Mas vem do alto dos céus. tudo vem de ti. Ei, tudo vem dele, para ele, por meio dele são todas as coisas. Certamente que a bondade E também misericórdia e vem atrás de mim. Não é pelo que fiz e nem pelo que diga o nome, diga. O nome disso é graça, só pela tua graça. firmado nela estou. Inabalável nós O somos. nome disso é graça, Ei, só pela meu tua diácono é isso. graça. Como explicar? Como explicar as suas palmas assim, ó. Se ela é tudo que eu preciso e não mereço. E com raia, vamos Seba, vamos Seba. Com alegria Seba, vamos. Vem misericórdia nova sobre mim. Se de graça eu recebo, se eu sei que não mereço. Tudo vem do Pai das luzes, toda a bênção, toda a dádiva. Certamente que a bondade E também misericórdia. Eu quero ver esse cinema saindo do chão. Subiu. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou. O nome disso é graça, Só pela tua graça. Inabalável somos. E o nome disso é a genuína graça de Deus. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou. o nome disso é graça, Só pela tua graça. E firmado nela estou. Inabalável vou. O nome disso é graça. As suas palmas lá em cima. Vamos juntos, não é? Hey! Não é pelo que e nem. O nome disso é só pela tua graça. Mais uma vez, firmado nela estou. Quantos estão firmados nessa graça? Um pouco mais alto, igreja de Cristo. Só suas palmas, vamos, vem. E não é e nem pelo que sou. Essa é a genuína, hein? Ei, e firmado nela estou. inabalável. E o nome diz, o nome
é. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou. O nome disso é graça. Só pela tua graça, firmado nela estou, inabalável eu vou. O nome disso é graça. Só pela tua graça. O nome disso é graça. Só pela tua graça. E os da graça, O nome disso é os cortados graça. pela graça, Só pela tem um tua brado de graça. vitória. Aleluia! Glória a Deus! Isso é graça, sem fermento, genuína. Aleluia! Abraça então seu lado e fala: nós estamos na graça, firmados para todo sempre. Graça e paz, igreja.